Boa noite. Sou morador do interior de São Paulo e vou te contar o meu relato. Tudo começou em uma noite que estava muito quente e escura. Era uma noite de verão com uma lua nova e a única coisa que iluminava o céu eram as estrelas. Nós estávamos no carro sem rumo, tentando matar o tédio. Coisa difícil quando se mora em uma pequena cidade do interior paulista. Éramos em 5 em total, minha namorada, o irmão mais novo, que não desgrudava dela, a prima dela, um amigo meu e eu, todos apertados dentro daquele palio. Depois de andar um pouco pela cidade, resolvemos sair da região mais urbana e pegar as estradas que circulam a cidade. Depois de algum tempo, já estávamos em uma estrada de terra completamente escura, sem poste ou identificação nenhuma. Eu acho que a gente nunca passou por aqui antes, a minha namorada falou. E realmente eu não me lembrava de ter estado por ali antes. Depois de 20 minutos naquela estradinha, chegamos a uma bifurcação. Como era um lugar novo, resolvemos continuar em frente e ver aonde ia dar. Uma estrada que saía de lá estava bem mal cuidada. Parecia não passar carro por lá há anos, com o matagal já tomando conta da estrada de novo. A outra estrada que saía da bifurcação parecia ser a continuação da estrada em que estávamos. Como estávamos nos sentindo aventureiro, meu amigo sugeriu pegarmos a estrada mal conservada, e foi o que fizemos. Como ela estava muito ruim, não pude ir muito rápido. A estrada passava por um terreno com uma vegetação baixa, mas a cerca de uns 20 metros à direita dela, o matagal já virava uma floresta, mais densa, com árvores grandes. À esquerda, a distância entre as árvores já era uns 10 metros. Cerca de 40 minutos depois, ainda estávamos passando pela estrada. Então, alguma coisa na nossa frente chamou a nossa atenção. Havia umas árvores caídas no chão, bloqueando a estrada. Eu e meu amigo descemos do carro e, com muito esforço, conseguimos limpar o caminho. Então voltamos para o carro e continuamos a seguir a estrada. Menos de 20 minutos depois, acabamos achando o fim da estrada. Ela ia parar em uma casa. Um casarão, para ser mais exato. Nós achamos estranho ter uma casa daquelas ali, tão longe da cidade, quase escondida no meio do mato. E que casa! Tinha 2 andares e um monte de janela espalhado por toda a fachada. Contamos 8 embaixo e 9 janelas no andar de cima. A porta de entrada era imensa, com uns degraus de pedras na frente, assim como o batente. A casa estava completamente acabada, as janelas pareciam estar podres. Já que tínhamos tido tanto trabalho para chegar até lá, resolvemos dar uma olhada dentro da casa. Só que como não tínhamos uma lanterna, eu deixei o carro apontando para as janelas e liguei o farol alto. Apesar da aparência de podridão, a porta era bem mais sólida e pesada e estava muito bem trancada. O jeito foi tentar uma das janelas. Sem muito esforço, conseguimos abrir uma, que quase desmanchou quando puxamos. O meu amigo entrou primeiro para dar uma olhada lá dentro e ver se o chão não estava podre e se o teto ou as paredes não pareciam que iam cair ou qualquer coisa assim do gênero. Depois de algum tempo, ele apareceu na janela de novo, falando que estava tudo bem. Então o irmão mais novo da minha namorada
Entrou, depois a prima da minha namorada, depois minha namorada e então eu. Nós tínhamos entrado numa sala, que parecia ser uma sala de jantar. Ela estava quase vazia, a não ser pelas cadeiras velhas de madeira jogadas em um canto. O chão também era de madeira e rangia e estalava muito enquanto andávamos. Abrimos mais 2 janelas para iluminar melhor lá dentro. Depois de dar uma boa olhada nessa sala, resolvemos dar uma olhada no resto da casa. Essa sala tinha 2 portas, uma porta dupla à direita que ia para outra sala, onde estava a porta de entrada, e uma porta menor à frente que levava para a cozinha. Nós fomos para a porta dupla, indo parar em uma sala muito grande, a sala de entrada. Esta sala tinha a porta de entrada à nossa direita, frente da casa, e uma escada à esquerda que levava para o segundo andar. Mas a escada estava totalmente podre e quebrada, o que impedia que subíssemos para o segundo andar. Então, abrimos mais algumas janelas para iluminar esta sala também. Nós só estávamos conversando e andando pela sala quando o irmão da minha namorada falou que escutou um barulho vindo do andar de cima. Nós pensamos que ele queria simplesmente assustar a gente. Então todos nós ouvimos o barulho. Era o mesmo barulho que o chão fazia quando a gente pisava nele. Deve ser o barulho da casa sentando, o meu amigo falou. É só a casa estalando. Ela já está velha. Então ouvimos o som de novo e de novo. Pareciam passos em algum lugar lá de cima. Não dava para dizer direito de onde vinha. Então todos, menos a prima da minha namorada, nos aproximamos da escada para tentar se conseguíamos ouvir alguma coisa lá de cima. Então ouvimos de novo o som. 3 passos e de repente parou. O irmão de minha namorada falou: será que tem alguém lá em cima? Mas ninguém respondeu. Então nós ouvimos um grito estridente, mas não estava vindo lá de cima, e sim da janela. Era a prima da minha namorada. Enquanto nós fomos ver as escadas, ela ficou na janela olhando lá fora. Ela veio correndo na nossa direção e começou a falar que tinha alguém ao lado do carro. Quando ela falou isso, eu senti o meu sangue esfriar e todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. A minha namorada grudou em mim e tremia toda. Você tem certeza que viu alguém do lado do meu carro? Tenho sim, eu vi. Eu não vi de onde veio, mas estava parado do lado da porta do passageiro. Ninguém estava com a mínima coragem de ir ver se realmente tinha alguém lá. Então as luzes do farol começaram a ficar fracas. O que é isso? O que está acontecendo? O irmão da minha namorada perguntou. Acho que a bateria do carro está acabando. Eu respondi. A minha namorada começou a apertar minha mão e a chorar, falando que aquilo não era hora para a bateria do carro acabar. E nós todos estávamos com muito medo. Alguns segundos depois, a luz do farol apagou completamente. Nós 5 ficamos no mais completo silêncio. Então, o meu amigo falou: alguém vai ter que ir lá no carro ver o que está acontecendo. Eu pensei, tem que ir, pelo menos ligar ele. É claro que vai sobrar para mim. Então, eu falei que ia, e que era para eles ficarem onde estavam. Eu tentei fazer o mínimo de barulho possível, até chegar à janela.
Mesmo com os olhos acostumados com a escuridão, eu não conseguia ver nada. Só uma sombra mais escura que eu esperava ser o carro. É só o carro. Eu pulei a janela e fui devagar, segurando a chave do carro. Quando eu cheguei no carro e abri a porta, a luz interna acendeu. Eu achei isso muito estranho, já que se a bateria tivesse acabado, a luz de dentro do carro não acenderia. Então eu vi que o farol estava desligado. Aí eu senti aquele arrepio subir a coluna de novo. Apesar do carro estar destrancado, nós não ouvimos a porta abrir ou fechar. E como é que alguém ia conseguir desligar o farol sem abrir a porta? E por que não, ao invés do farol simplesmente apagar, ele não foi ficando fraco até apagar? Eu acendi o farol e antes que eu pudesse pensar no que estava acontecendo, o resto do pessoal saiu voando pela janela da casa, berrando de pavor. A minha namorada e o irmão dela estavam chorando. A prima deles estava com cara de completo pavor. E o meu amigo estava mais branco que uma vela. Eles praticamente se jogaram dentro do carro e começaram a gritar para eu trancar as portas e ir embora. Sem entender nada, mas já completamente apavorado, foi exatamente o que eu fiz. Foi um alívio quando o carro pegou de primeira. Eu fiz a volta e disparamos pela estrada de novo. Eu perguntava o que tinha acontecido, mas minha namorada só estava tentando acalmar o irmão dela, que estava chorando muito, assim como ela. A prima deles estava muda e o meu amigo só falava para eu não parar, continuar em frente. Quando todos já estávamos começando a ficar mais calmo de novo, a minha namorada e o irmão dela já tinham parado de chorar e a prima deles estava falando, ela só falava: "Já estou melhor", e mais nada. Eu virei para o meu amigo que estava no banco de trás e perguntei o que tinha acontecido. Quando eu estava olhando para trás, a minha namorada que estava ao meu lado berrou: "Para!" Com o susto, eu sentei o pé no freio. O carro derrapou um pouco, mas parou. Todo mundo dentro dele voou para fora. Quando nos arrumamos dentro do carro de novo, eu olhei para minha namorada e perguntei o que era. Então eu vi que ela estava chorando de novo, apontando o dedo para frente. A mão dela tremia, então vi o que era. A estrada estava cheia de árvores de novo, tampando o caminho. "Vocês não tinham tirado a árvore do caminho?" A prima da minha namorada perguntou. Eu falei que sim, que a gente tinha tirado. Isso foi o suficiente para o irmão da minha namorada começar a chorar. Eu comecei a olhar em volta para ver se via alguém ou alguma coisa. Depois de um tempo, eu olhei para o meu amigo e falei: "A gente vai ter que sair para limpar a estrada. Não tem outro jeito." Ele falou para eu passar por cima das árvores mesmo. "Se eu for com tudo, o carro vai bater nos troncos, ou vai ficar preso e a gente não vai sair, ou vai furar o pneu, ou vai arrebentar alguma coisa. A gente também não vai sair daqui. A única opção é a gente limpar a estrada." Nós saímos e fomos em direção às árvores tombadas no chão. A minha namorada fechou a porta do carro e as trancou. E ainda por cima com a chave dentro. Legal, né? Dessa vez tinha muito mais árvores do que antes. Com muito cuidado e prestando atenção em tudo à nossa volta, nós começamos a arrastar as árvores para fora do caminho.
Quando finalmente limpamos o caminho, olhamos um para o outro, com um olhar no rosto que dizia: vamos embora daqui. Quando finalmente voltamos o carro, nós ouvimos um barulho no mato. Nós paramos no lugar e olhamos à nossa esquerda. Não dava para ver nada, ainda mais com o farol do carro na nossa cara. Então, de repente, alguns passarinhos saíram voando de onde o barulho estava vindo. Isso foi o suficiente para nós dispararmos em direção ao carro. O pior foi que, quando chegamos lá, ninguém queria abrir a porta para a gente. A gente ficou batendo na janela, mas o pessoal de dentro do carro só estava chorando e berrando. Eu e meu amigo já estávamos quase entrando em pânico. Ele já estava procurando uma pedra para quebrar a janela, para entrar no carro, quando a prima da minha namorada finalmente destrancou a porta. O meu amigo entrou pela porta do motorista mesmo e se jogou no banco de trás, e eu fui atrás dele. Mal eu sentei no banco, já meti o pé no acelerador. A porta fechou com o carro disparando. Mas, apesar da velocidade com que a gente saiu, nós ainda conseguimos ver, saindo do meio do mato, alguma coisa. Parecia uma mancha escura em formato humano. E era muito alto aquilo. Parecia ter uns 2,5 metros. A minha namorada e a corajosa família dela se desesperaram quando viram aquilo. Começaram a chorar feito bebê assustado. Desde aquele ponto até chegar à estrada de terra, eu não diminuí a velocidade. O carro estava pulando mais que boi bravo, naquela estrada esburacada e mal conservada. Quando chegamos na estrada de terra melhor conservada, eu entrei com tudo. Também não diminuí a velocidade. Chegando na estrada de asfalto, já estávamos um pouco mais calmos e eu finalmente relaxei o pé no acelerador. Ninguém falou nada até chegarmos à cidade. Quando chegamos, fomos direto para a casa da minha namorada. Os pais dela tinham saído. Enquanto ela e o irmão dela e a prima deles entravam em casa, eu puxei meu amigo para um canto e perguntei o que tinha acontecido dentro da casa, para eles saírem correndo daquele jeito. Eles ouviram mais alguns passos no andar de cima. Eles ficaram prestando atenção se conseguia descobrir o que era, quando de repente veio um som no topo da escada, de como se alguém estivesse segurando a respiração e soltando de repente. Ele falou que depois disso veio um cheiro de podridão, como se tivesse algum bicho morto lá há mais de uma semana. Ele falou que enquanto eu estava lá fora no carro, o barulho daquela respiração estranha já tinha assustado eles o suficiente para sair correndo, mas bem nessa hora eu liguei os faróis do carro. Então eles viram uma coisa, meio sem forma, que estava saindo da cozinha. Mas parece que quando eu liguei o farol do carro, a luz assustou ela, ou ele, porque voltou para a cozinha na hora. Foi aí que eles entraram em pânico e saíram correndo. Ele até falou que não deu para ver o que era direito. Eles praticamente viram uma mancha preta, voltando para a cozinha e só. Até hoje, eu não sei no que foi que a gente esbarrou. O irmão da minha namorada tem pesadelos até hoje com aquela noite e não gosta nem um pouco de falar sobre o assunto. A minha namorada fica muito brava se eu tento fazer ela falar algo sobre aquela noite. A prima deles é a única que fala alguma coisa, mas também não gosta muito de falar sobre o assunto. Eu sei que além do susto todo que a gente tomou, a suspensão do carro ficou completamente arruinada depois da nossa fuga. Eu tive que mandar refazer ela toda.
Eu nunca mais voltei para aquele lugar e nunca mais quero voltar. Às vezes me pergunto onde é que fica, porque ninguém acredita na minha história. Mas eu não falo. Se aquela estrada estava bloqueada, deve ser por um bom motivo. Eu sou morador de São Paulo. Boa noite. Obrigado por ouvir o meu relato.